Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar sobre um tema que ganhou o noticiário brasileiro nos últimos dias. A gente teve um grande artista brasileiro, né, que inclusive veio para a nossa região agora durante São João, que foi noticiado que ele teria sofrido uma ação de despejo, que ele teria sido despejado de um imóvel e muita gente perguntou: poxa, o que, que é esse despejo? Né? A gente até recebeu mensagens em relação à nossa coluna perguntando o que, que seria o despejo, quais seriam as situações de despejo. Então a gente está falando sobre esse tema no nosso encontro de hoje. Muita gente pensa que a ideia de despejo ela só vai acontecer para uma hipótese, que é a ausência de pagamento em um contrato de locação. Mas antes de a gente falar sobre isso, e essa afirmação ela já não é verdadeira, a gente não tem despejo apenas por falta de pagamento, a gente tem a ação de despejo, a regulamentação sobre essa matéria na nossa lei de locação. A Lei 8.245, ela acaba regulamentando a locação de imóveis urbanos. A gente não tem a regulamentação dos imóveis rurais, a gente está falando de imóveis urbanos. E a gente tem uma série de procedimentos, uma série de justificativas para a gente poder ter o despejo como um resultado procedimental em contratos de locação. A falta de pagamento é a situação mais comum, ou seja, a partir do momento em que você pactuou, você vai fazer o pagamento de um contrato de locação em uma data X e uma data Y, a partir do momento em que você tem o vencimento e o não pagamento do seu aluguel, isso já autoriza o ajuizamento de uma ação de despejo. Você não precisa esperar 30 dias, não precisa esperar 60 dias ou o fim do contrato, nada disso. Você já não ter o pagamento dentro do prazo, isso já autoriza o ajuizamento de uma ação de despejo. Agora, a ação de despejo, principalmente por essa situação de falta de pagamento, ela vai poder cobrar, claro, o valor do aluguel que está atrasado, mas ela também pode colocar fim ou encerrar um contrato de locação. O locatário que eventualmente sofra uma ação de despejo, ele no prazo, depois que ele foi citado, ou seja, depois que ele foi informado que existe um processo, ele passe a integrar um processo, se ele quiser evitar essa extinção do contrato de locação, basta que ele faça o pagamento com todas as multas, com eventuais juros que foram pactuados, com todas as despesas que eventualmente sejam necessárias. Daí, se ele fizer o pagamento no prazo de 15 dias, ele vai evitar que o contrato de locação ele seja encerrado. Por falta de pagamento vai acontecer assim. Mas a gente ainda tem outras formas de despejo. Vamos imaginar que, por exemplo, o ente público, o município, a União, o Estado, eles resolvam determinar a realização de uma obra pública. E para realizar uma obra pública, você vai precisar daquele determinado imóvel que tem, eventualmente, um locatário ocupando. Aí, nesse caso, você pode ter uma ação de despejo. Olha, e o locatário pode estar em dia com o aluguel. E mesmo assim, ele vai poder ser despejado. A gente ainda tem outras situações, por exemplo, se eu tenho um encerramento de um contrato de locação por temporada, daí você pode eventualmente ajuizar a ação de despejo até o prazo de 30 dias, logo depois que você tem o encerramento daquele prazo. Quando você tiver, por exemplo, o descumprimento de alguma cláusula contratual com a previsão, claro, dentro das hipóteses legais de cumprimento, caso haja descumprimento, a gente tenha a possibilidade de despejo. Eu também posso ter algumas situações em que, ainda que não seja motivado a retomada do bem, eu tenho uma possibilidade também de ajuização de despejo. Você vai lá dar um prazo, por exemplo, no contrato, por prazo indeterminado, você estabelece que com prazo de 30 dias para desocupação do imóvel, você notificou o locatário não saiu daquele determinado imóvel, você vai poder ajuizar uma ação de despejo também nesse sentido. Então, a gente não tem apenas o despejo por falta de pagamento, como muita gente pode pensar. A gente tem várias situações e essas situações elas estão regulamentadas pela lei de locação. Evidentemente que com a pandemia, né, nos últimos anos, a gente teve uma tolerância muito maior do Poder Judiciário para a concessão, inclusive, de liminares.
a gente teve leis específicas que trabalharam suspensão de liminares em contrato de locação, decisões judiciais que acabaram falando sobre essa conclusão de não existência de despejo durante a situação de pandemia, mas o fato é que com a diminuição dos casos e com a retomada de uma situação de normalidade, essas hipóteses de despejo elas vão acabar ganhando corpo, vão acabar ganhando força. Então é preciso a gente ficar atento. O despejo por falta de pagamento é uma importante situação, mas não é a única hipótese que está prevista na nossa legislação. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau!